Oiê pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube, o primeiro vídeo, e eu não vi a hora de começar esse projeto com vocês. Um espaço sem tempo, sem roteiro, apenas pra gente conversar de livros, escritas e qualquer outros assuntos que der vontade. Eu sou a Ju e eu sou a autora destes livros aqui, que já estão disponíveis na Amazon para vocês lerem pelo Kindle Unlimited, pelo celular, pelo Kindle Notebook, enfim. Você já conhece como é que é o esquema. E eu tinha vontade de começar um canal no YouTube desde o auge do YouTube, lá em 2013, 14, 15. Mas esse projeto nunca saiu da gaveta, até que eu finalmente comecei a produzir conteúdo pra internet e falei, está na hora de eu começar a ter mais essa plataforma aqui pra conversar com os meus leitores, com os meus futuros autorinhos, porque eu também sou editora e preparadora de texto. Então, se você precisar aí de uma leitura crítica, vem conversar comigo. Então, pra vocês me conhecerem um pouquinho mais por aqui também, eu resolvi responder a tag dos 50%. Afinal, já estamos em julho. Gente, o ano tá voando, mais do que voando. Tá acontecendo tanta coisa e ao mesmo tempo parece que não tá acontecendo nada. E assim, 2026 vem sendo um ano que eu tô lendo muito. Eu tô assustada com o meu ritmo de leitura, porque eu coloco como meta ali anual ler cerca de 30 livros no ano. De vez em quando eu consigo chegar aos 40, mas não passa disso. E a gente tá em julho e eu já li os 30. Sabe, qualquer coisa que eu ler daqui até dezembro vai ser um bônus pra minha meta. Tô muito feliz como que eu estou conseguindo organizar minha rotina para ler mais de forma saudável, sem ficar me comparando com outros book influencers que tem por aí. E leitura é sobre isso, sabe? Pelo menos pra mim, é parte do meu trabalho, mas também é parte de um hobby. É parte de uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E foi o que me fez chegar até aqui na minha carreira. Então vamos lá, sem mais delongas, responder essa tag que eu sempre vi muita gente respondendo e eu acho ela incrível. E finalmente eu li livros o suficiente pra responder ela. Pra começar, eu quero dizer que eu só vou considerar livros que foram lançados no Brasil. Ou melhor dizendo, sempre que a gente falar de algum lançamento, vai se referir a edições brasileiras, tá? Porque eu dei uma roubada em algumas coisinhas aqui. Vocês vão entender. Primeira pergunta. 3 melhores livros que você leu até agora. Esse ano tá sendo um ano muito fraco de livros que eu amei ler, assim. Apesar de ter gostado de alguns. E eu acho que, já que é pra contar os 3 melhores, eu vou roubar um pouquinho. Eu vou colocar 4 da série Green Creek. Eu fiquei obcecada por essa série. Eu li o primeiro em janeiro. Eu demorei um pouco com o segundo. Eu acho que foi o que eu menos gostei. Mas os últimos 2 são, gente, tudo. Livro paranormal, LGBT, com lobos e abo. Não sei vocês, mas pra mim esse é o combo ideal de uma história quase perfeita. E eu ainda tô um pouco obcecada por esses livros, a ponto de que eu conversei com as meninas lá do meu clube do livro pra gente marcar uma call pra falar sobre eles. Então, se você já leu os livros, quer ler, leia e vem conversar com a gente lá no 1001. Arroba aqui pra vocês seguirem o clube e a gente marcar essa reunião pra falar sobre Green Creek e como essa série é perfeita. A próxima pergunta, as melhores continuações que você leu até agora. E assim, na verdade, eu li 2 séries inteiras esse ano, que foi Game Changers e Green Creek, repetindo aqui, né? E eu acho que eu não li nenhum livro que eu tava aguardando a continuação, pelo menos até o momento. Então, eu vou escolher 2, assim. De Green Creek, eu vou escolher o Heartsong, que é o 3º livro. Pra mim, assim, apesar do da trope do livro... É o plot, né, Júlia? Apesar da trope do livro não ser uma das minhas favoritas, esse livro foi incrível e é a forma como eu acho que o plot de perda de memória deve ser trabalhado. Mas pra não ficar só falando de Green Creek nesse vídeo, eu vou citar também Role Model, que é o 5º livro da série de Game Changers, né? Que é a série de rivalidade ardente, virada do jogo, que tá chegando agora no Brasil. E, assim, não vejo a hora desse livro sair em português e eu poder reler em português e poder falar dele com vocês. Porque, sério, esse livro é tudo pra mim. Se alguém virasse e falasse, Júlia, você vai ter que viver um livro.
Por mais bobo que seja, se eu poderia escolher uma fantasia, eu iria escolher esse daí, porque era o que eu queria ter vivido na minha vida. Mas as coisas não acontecem como a gente quer e tá tudo bem. Próxima pergunta. Lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito ler. Então tem 2 livros aí que vão ser minhas próximas leituras. Um é Academia Arcana, que também é um livro que eu tô lendo com o meu clube do livro. Tá? A gente vai fazer a reunião dele início de agosto e a gente ainda vai sortear uma coisinha envolvendo ele. E o outro livro também que tá nessa minha lista de livros que saíram esse primeiro semestre é Temporada de Turistas, o novo livro da mesma autora de Cutelo e Corvo. E assim, eu adoro essa trilogia. E esse livro novo, além de ter a pegada de rom-com de assassinos em série, também tem uma pegada meio que de suspense. Porque pelo que eu já li assim, do livro, ele é um suspense e amo livro de investigação, gente. Adoro livros de investigação. Então, quero ler logo. Quarto. Livro mais aguardado do segundo semestre. Bem, eu acho que todo mundo aqui vai falar Cotar, né? Assim, eu, como qualquer leitor, estou ansiosa por isso. Mas como eu estou considerando livros lançados só aqui no Brasil, eu vou falar de O Rei Lobo, que sai agora em julho, e também de A Guerra dos Dragões, que é a sequência de Linguagem dos Dragões, que também sai agora em julho. Então, assim, segundo semestre, mas logo no início. E, enfim, esses 2 livros que eu tô desde o ano passado louca pra ler eles. Inclusive, A Linguagem dos Dragões foi um dos meus livros favoritos de 2025. Então, eu estou com muita expectativa pra essa sequência. Próximo. 3 livros que mais decepcionaram esse ano. Eu acho que eu vou ser cancelada quando eu falar que o primeiro deles foi De Férias com Você. O tanto que as pessoas falam desse livro, eu meio que esperava mais, sabe? E eu até cheguei a conversar com uma amiga minha quando eu terminei de ler ele, que na minha concepção, essa é uma história de 2 pessoas que são completamente imaturas e babacas, que não se resolvem, sabe? Tipo assim, a pobre coitada da namorada do cara lá, que eu nem lembro o nome dele mais, vocês viram o tanto que o livro me deixou com raiva. Se você pensa na história no ponto de vista dela, o cara ficou tipo 10 anos enrolando ela por um relacionamento que ele não queria ter futuro, porque a melhor amiga dele não sacava que queria ficar com ele. Gente, me desculpa, mas não dá. Sabe, esse livro não deu pra mim. Agora, um livro que, assim, que eu odiei, que foi a minha máxima decepção desse ano, foi Nadando no Escuro, que também foi um dos primeiros livros do meu clube do livro. Mas eu não gostei desse livro nem um pouquinho. Eu entendo por que as pessoas gostam dele. Eu tava com uma expectativa lá em cima, porque é um romance histórico, LGBT. Eu tava esperando ali a gente ver uma questão da conjuntura internacional dentro da Polônia e tudo mais, mas a gente não tem nada disso. O livro é muito ruim, as coisas não se desenvolvem. Enfim, pra mim não valeu a pena. 3 livros que só foram ruins mesmo. Eu não sou de falar de livro que eu abandonei, que eu não gostei. Então, eu já vou deixar esse parênteses aqui, que eu não vou falar dos livros que eu não terminei. Mas para não responder nenhum livro aqui, vou falar um audiobook que eu tentei começar a ler, que parece que até que poderia ser mais interessante, mas não tava na vibe. E por hora eu acabei abandonando. Chama Us Dark Few. Não sei se tem no Brasil, não sei se tem tradução. Mas, assim, eu devo ter ouvido uns 15% dele, ou nem isso, talvez. Mas não me prendeu, achei meio muito igual muita coisa e sem nenhuma novidade, não me prendeu. 3 livros que te surpreenderam esse ano. E como eu já falei, esse ano, apesar de eu estar lendo muito, eu não tive nenhum grandes livros, entrou como favorito. Então, mais uma vez, eu vou falar dela, Green Creek. Acho que essa série tá sendo meu ponto alto até o momento. E espero que o segundo semestre melhore um pouco, porque eu quero ler mais livros bons, gente. Eu gosto de chegar no final do ano e... Galera, eu favoritei 7 livros. E por enquanto, tá só essa série mesmo. Novos autores favoritos que lançaram seus primeiros livros neste semestre é o que você conheceu recentemente. Completando a resposta anterior, né? Tipo, o autor favorito, vou ter que falar do
T.J. Klune, que é autor de Green Creek, e apesar de eu não conseguir considerar ele ainda como um autor favorito, porque eu não li os outros livros dele, e até na verdade tentei ler O Caso do Mar de Selúrio alguns anos atrás, e não gostei, não foi pra mim, me incomodou um pouco a forma como a história é narrada e é escrito, mas talvez seja só de momento, porque Green Creek super funcionou. E ainda assim, no início do livro tinha algumas coisas que me incomodou um pouquinho, mas na hora que eu insisti, eu achei incrível, maravilhoso. Então, não sei, mas por hora, T.J. Klune. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Eu tenho dois lados de uma mesma moeda. Ao mesmo ponto em que eu choro por qualquer coisa, eu sou muito difícil de chorar com livros. Geralmente eu choro com histórias que impactam diretamente algo que eu tô vivendo, que eu tô sentindo, algo que conversa comigo de alguma forma. E, dito isso, eu me acabei de chorar nos últimos capítulos de Loucos por Livros, da Emily Henry, porque eu me vi muito na protagonista. Eu me vi muito na forma como as coisas foram acontecendo no final, e que apesar de tudo, ela conseguiu o final feliz dela. E esse final feliz me fez sentar e chorar. Assim, sem brincadeira, eu acho que eu devo ter ficado uns 10 minutos só chorando com o livro em uma mão, porque eu me vi nela, sabe? Eu me vi naquela situação, eu me vi, cara, é possível, sabe? Então, apesar de não ser nenhum livro triste, pelo contrário, Loucos por Livros. Próxima pergunta. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Pra não ficar repetitivo, eu reli No Sigilo, agora no início de maio. E eu amo esse livro. Tipo, é o melhor livro do mundo. Não. É o livro mais bem escrito? Não. A história, ela podia ser melhor? Podia, mas eu amo esse livro. Eu amo esse livro. Sabe, eu sou obcecada pelo Keith Taylor III. Esse personagem é incrível. Eu não tenho como não me identificar com ele em vários momentos. E o relacionamento dele e do Luke, como tudo acontece. E o final. Ai, gente, leiam esse livro se vocês gostam de histórias nessa vibe. Gente, sério, leiam esse livro. Eu sou muito apaixonada. Eu acho que eu já devo ter lido esse livro umas 5 vezes, sem brincadeira. Eu li ele em inglês umas 4 e agora eu reli em português e ele é tudo pra mim. Esse livro é incrível, perfeito, maravilhoso. Última pergunta. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Cara, eu vou dizer que em janeiro eu fiz um post, acho que era tipo 5 livros pra ler em 2026. E eu não li nenhum deles até agora. Ai. Então assim, eu tô lendo muito, mas ao mesmo tempo eu tô flopando, né? Assim, percebemos nesse vídeo que a pessoa não segue muito ali um padrão, né? Mas tudo bem, beleza. Então assim, eu acho que eu vou colocar os livros da Holly Jackson, que eu ainda não li. Hollow, das mesmas autoras de Zodiac Academy. Tipo, inclusive o segundo tá pra sair. Eu não li Hollow até hoje, eu comprei em dezembro, eu não li. E acho que é isso. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um espaço mais livre mesmo pra gente conversar, olhar tempo. Vai ser um prazer ter vocês aqui comigo no meu canal. E até a próxima!